Esse é o pior carro do F1 25 e hoje a nossa missão é levar a Sauber com Gabriel Bortoleto ao topo do grid. O desafio é fazer updates na equipe até a sua melhor evolução em apenas uma temporada, sem mods. E sim, a PXGP está no grid para ser mais uma concorrente nossa e dificultar ainda mais o desafio. Lembrando que tem um vídeo incrível aqui no canal onde levamos a PXGP do zero à glória. Confere aqui no card. Se você curtiu a ideia, já deixa sua curtida e se inscreve se quiser ver mais desafios como este. Vamos avançar então para o fim de semana da Austrália, nossa primeira corrida de 24 etapas pela frente. Mesmo com os recursos semanais, não conseguimos pontos suficientes para upar algum setor do carro. Pelo visto, vamos ter que aproveitar muitos treinos livres para cumprir esse desafio. E mesmo sem conseguir upar nada no nosso carro, dá para ver que ele tem muito potencial. Em nossa primeira corrida, a gente já consegue sustentar uma quarta posição. Voltamos ao QG para reformular uma peça do setor de chassi que não foi concluída por algum motivo e enfim. Acontece, pessoal, isso acontecia muito. Mas agora sim a gente não tem mais dúvida de que essa peça importante já vai chegar para as próximas etapas. E bom, pessoal, após algumas etapas de muito suor, conseguimos esse desenvolvimento brilhante até o Bahrein. Agora sim a gente já começa a ficar mais competitivo no fundão do grid, né? E lógico que antes da corrida começar, a gente já vai novamente para o desenvolvimento, dessa vez no setor de aerodinâmica, e pedimos uma peça de aletas secundárias da asa frontal do nosso carro. Você nota que seu carro está se desenvolvendo muito bem quando termina o GP do Bahrein com Bortoleto na quinta posição e Hülkenberg na 13ª. Agora sim, a Sauber está em quinto nos construtores, mas apenas estamos no início. Temos muito a desenvolver para chegar no top 3 de construtores no final da temporada. Na nossa primeira sprint em Miami, conquistamos os primeiros pontos com os dois carros, tendo Hülkenberg na 6ª posição e Bortoleto em 7º. Na corrida principal, conseguimos a nossa primeira vitória com Gabriel Bortoleto e Hülkenberg nada mal com seu P12. Estamos muito perto da constância nos pontos. Antes de chegarmos na nossa primeira etapa na Itália, em Imola, upamos mais uma peça de chassi extremamente importante para o nosso carro, que tem pendência no setor de chassi e aerodinâmica. São os nossos únicos setores mais defasados em comparação ao resto das equipes. Então vamos focar mais nelas. Olha aí, galera! Conquistamos mais pontos em conjunto e dessa vez foi simplesmente épico. Um P4 para o nosso Bortoleto e P7 para o Hülkenberg. Ótimo fim de semana pra gente, galera. Continuando nossos investimentos no carro, pedimos a peça essencial do setor de chassi, a estrutura traseira do monocoque, que chegará após o GP do Canadá, infelizmente, pessoal. Mas a gente vai continuar avançando com o que temos. E após Mônaco e Espanha, pedimos também um sistema de ignição, o MGU-K e o MGU-H, para chegar após o GP da Áustria e Silverstone. Bom, pessoal, no GP do Canadá, nosso resultado foi muito satisfatório, com um P4 para o nosso Bortoleto na zona de pontos e o Hülkenberg com um P11. Antes de prosseguirmos para a Red Bull Ring na Áustria, pediremos mais uma peça do setor defasado de aerodinâmica, o halo. E agora sim, sem economia de pontos e recurso, vamos então para a próxima etapa. Bom, galera, com muito suor nesse fim de semana, terminamos com os dois carros na zona de pontos e Gabriel Bortoleto consegue mais um pódio no top 3 e o Hülkenberg exatamente na 10ª posição, sem mais nem menos, para pegar um pontinho. Antes de partirmos para a Grã-Bretanha, vamos investir aqui em mais uma peça, dessa vez no importantíssimo setor de durabilidade, né? Pedimos a peça de eletrônica de controle para chegar com o mínimo de chance de falha antes da Bélgica. E bom, galera, na Inglaterra os resultados foram bem diferentes da vida real, mas na verdade nem tanto, né? Bortoleto finalizou a corrida ali fora da zona de pontos, na 16ª posição, e o Hülkenberg em P10. Antes da Bélgica, voltamos ao QG para mais desenvolvimentos, investimos no setor de cadeia cinemática, pedimos a peça do composto magnético para chegar antes mesmo da Holanda. Bom, pessoal, no GP de Spa-Francorchamps na Bélgica, conseguimos repetir o resultado fantástico de Imola, com Bortoleto em P4 e Hülkenberg em P7. Sem comentários, tanto a sprint quanto a feature race foram imprescindíveis para a nossa Sauber. E de volta ao QG pós Hungria e Holanda, investimos no setor de chassi, pedindo um assoalho 2.0 que promete muito e pode ser capaz de tornar nosso carro um foguete sem ré para Singapura. Só bora! Ganhamos mais uma, pessoal! Bortoleto vence o GP de Monza e leva o máximo de pontos no fim de semana para casa. E Nico Hülkenberg chega ali no top 10, trazendo um pontinho extra para a equipe, né? E lembrando que o Bortoleto ainda também leva o ponto de volta mais rápida. É, galera, parece que o nosso assoalho 2.0 funcionou, hein? E bom, galera, com o banho que o Bortoleto tem dado
baseado no Hülkenberg nos resultados, ele fica com 52% de reconhecimento contra os 48% do Hülkenberg. Vamos que o Brasil lidera. De volta ao QG, pedimos cobertores de pneus e velocidade do motor nos setores chassi e cadeia cinemática nesse investimento antes das próximas etapas. Nesse momento acontece o anúncio, né, das mudanças de regulamento para a próxima temporada, mas como nosso foco nesse desafio é apenas em uma temporada, vamos ignorar essas peças que precisam ser protegidas para focar nas novas, né? Então vamos partir para a próxima etapa. Após o GP do México, conseguimos mais pontos de recurso para desenvolver mais uma peça de chassi, a estrutura do monocoque, para chegar antes do GP de Las Vegas. E bom, pessoal, nesse GP de Interlagos, Gabriel Bortoleto simplesmente fez o incontestável. Ele só tinha 5 voltas, uma Sauber já evoluída e um sonho. A gente pegou a punição por troca de componentes e não podia ser diferente. Na frente da torcida, Gabriel Bortoleto foi escalando uma posição de cada vez, uma a uma, até chegar. E Gabriel Bortoleto é a última volta que ele vai abrir agora. Tem Leclerc, Russell, Bortoleto na terceira posição. Ele vem, Gabriel Bortoleto, no capricho para fazer um dive bomb perfeito no S do Senna e assume a segunda posição, Gabriel Bortoleto. A gente também tem o Hülkenberg na quarta posição. Que sensacional a corrida da Sauber. A Sauber, lógico, já muito mais madura, muito mais evoluída, vem para uma corrida espetacular em Interlagos. O Hülkenberg já tinha se classificado muito bem. E o Borboleto, né? O Borboleto largando da última posição em 22º, escalou todo mundo para chegar aqui, para chegar na segunda posição. Ele podia ter deixado essa vitória para depois, esse pódio, essa segunda posição, porque é Interlagos, mas não. Ele fala, tem que ser agora, tem que ser na Sauber, tem que ser no meu ano de estreia. Olha ele aí, Gabriel Bortoleto faz uma manobra espetacular e assume a liderança do GP de Interlagos, na frente da torcida brasileira, na frente da organizada. Ele vem, faz a subida, vem pra subida, a subida do café, ele vira, vem, contorna mais uma curva, Gabriel Bortoleto, para vencer o GP do Brasil Interlagos. É isso aí, galera. Na sprint, Hülkenberg conseguiu um P9, Bortoleto vence pela primeira vez no fim de semana. Na principal, Hulk conseguiu seu melhor resultado até então com 4º lugar e Bortoleto vence mais uma vez em sua casa. Galera, por muito pouco a vitória não chega no GP de Las Vegas. Conseguimos apenas um P2 garantido no pódio, com o Hülkenberg na 12ª posição, sem pontuar. E aqui a gente já tem de cara o campeão definido, sendo Max Verstappen, já que matematicamente é impossível nos tornarmos campeões. Mas levando em consideração que não usamos mod de desenvolvimento, acredito que ser um vice já é bastante coisa. Nico também não tá nada mal na tabela, saindo de último para 9º colocado. Vamos agora para a corrida final, ver o que a Abu Dhabi pode nos proporcionar. Ok, então começa agora nesse exato momento, as luzes vermelhas vão se apagar e vai começar o GP de Abu Dhabi 2025. Largada perfeita, as luzes se apagaram, Bortoleto que larga ali mais à frente vai perdendo algumas posições, lógico, com carros muito melhores à frente. Verstappen acaba de garantir a 4ª posição, ele que se assegura ali na frente do Bortoleto, mas ele tem uma largada espetacular para uma Sauber, né? Eu posso dizer que foi sim uma largada espetacular de Gabriel Bortoleto. Vem para fazer a ultrapassagem tripla, não é dupla, não é um, não é dois, né? É 3, são 3 carros ao mesmo tempo que ele ultrapassa nesse exato momento. Que sensacional essa manobra de Gabriel Bortoleto com a sua Sauber. Ele vem freando bem em cima das curvas, bem em cima, para tentar aproveitar um pouco mais de pista, né? Ele tenta ali aproveitar a pista ao invés de fazer a técnica de frear antes e sair mais embalado, mas isso deve ser por enquanto, porque ele está aproveitando os pneus macios novos dele. Ele está aproveitando esse momento, pneus novos, né, macios, então dá para abusar bastante desses pneus no momento, abusar bastante dessa pista. É uma pista corrosiva de certa forma, ela degrada os pneus bem, né? Tem pistas que degradam mais, mas essa pista também bota bastante os pneus para sofrer. E com isso o Bortoleto assume ali a 2ª posição, ele recupera mais posições de largada. Agora, para ele recuperar de vez, ele precisa ultrapassar o Lando Norris. E nesse momento a organização da prova já ativa, já libera o DRS para ser aberto, para ser utilizado.
Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui nas informações. A gente está com 23% de bateria, não sai muito dessa média. É uma média que a gente vai tentar manter daqui para frente, para tentar só se manter com uma bateria ali para chegar no Norris, não se perder tanto assim. A gente não pode perder o contato com o Lando Norris, mas eu acho que nessa média de porcentagem tá perfeito, tá ótimo por enquanto, tá ótimo. Ali também eu diminuo o balanceamento dos freios dianteiros para 56%. Eu prefiro, né? A gente entra com menos agressividade nas curvas, né? Digo, dá para diminuir ainda mais o desgaste dos pneus. E é o que a gente vai precisar. Vamos precisar de pneu no momento, já que a Sauber, apesar de ter sido desenvolvida ao longo da temporada, e foi muito bem desenvolvida, diria eu, mesmo assim o carro ainda tem problemas de desgaste. É lógico que problemas de desgaste de pneu é um problema que assim demora, né, para ser resolvido com o tempo, com o desenvolvimento da Sauber nas próximas temporadas. Quem sabe, né, o carro já sinta menos esse desgaste. Mas enfim, ó, Gabriel Bortoleto 27.4, Leclerc tira 27.2, 2 décimos de diferença. Espetacular a volta do Leclerc. Tô aqui tirando o chapéu pro Charles Leclerc, fez uma volta incrível, incrível. Deixando ali o uso da RS no médio, não tem por que deixar no volta rápida e nem menos que isso, senão não tem como chegar no Norris. E agora a gente gasta bastante a bateria, ativa a Zamóvel para tentar chegar ali perto do Lando Norris. E a gente também já tem o objetivo de passar ele, para não pegar também o ar sujo e não desgastar os pneus. O ar sujo também, que seria muito ruim para entradas agressivas nas curvas, né? A gente sairia muito mais de frente. Mas agora, com direito a Zamóvel aberta, vai ficar mais difícil, né? Vai ficar difícil a defesa do Lando Norris. Ele vai ter que se virar com o Bortoleto nas próximas voltas. Vai ter que se virar. Bortoleto sai ali um pouquinho da pista, faz parte. Sai um pouquinho de frente, isso aí já é sinal, já é um sinal de que o Bortoleto tá muito perto do carro do Norris, tá pegando muito ar sujo. Isso é normal. Isso faz parte dessa chegada, dessa aproximação. O Bortoleto agora vindo junto com o Lando Norris para abrir a quarta volta e penúltima volta. Já vem para fechar a terceira. Abre agora a quarta volta, quarta e penúltima. Ele mantém o RS ali, exatamente na porcentagem que eu tinha me referido antes. De 19% a 20%, se bem que agora está em 7%. A média vai diminuindo a cada volta, já que a bateria vai sendo mais usada. Vem Gabriel Bortoleto, ele vai aproveitar a oportunidade. Nesse exato momento, asa móvel aberta, bateria. No final, Gabriel Bortoleto por fora. No hairpin, ultrapassagem muito difícil. Era muito mais fácil ali por dentro, ele foi por fora mesmo. Foi o lado que o Norris deu para ele. E, enfim, agora é só defender entre muitas aspas. Bortoleto tá com uma Sauber, ele agora é a vítima. É o Bortoleto. É a vítima de Lando Norris que vai ter o direito à asa móvel. O Bortoleto não vai ter mais o direito da asa móvel. É a última volta que vai ser aberta agora. O que importa é que o Bortoleto 27.0. Se o Leclerc tinha feito 27.2, ele faz o 27.0 mais 2 décimos mais rápido do que Charles Leclerc. Impressionante. Bortoleto já com a sua fastest lap, tá na primeira posição. Agora é garantir essa vitória que ele sonhou tanto por tanto tempo, a vitória na última corrida da sua temporada de estreia na Sauber. A Sauber que teve uma temporada incrível, se recuperou muito bem. E agora, Lando Norris vem ali por dentro para fazer a ultrapassagem. O que eu disse ali, né? O Lando Norris agora que tem o direito à asa móvel. Mas enfim, tudo bem. Tudo bem, ele vai tentar passar de novo agora. O Bortoleto vai tentar o contra-ataque. E nesse exato momento ele ativa a asa móvel aberta novamente. Bateria dele zerada, praticamente. Zerada absolutamente, Gabriel Bortoleto. Por dentro ali. Por pouco que não dava para ele passar. Uma manobra arriscadíssima do piloto brasileiro, porque ele quer essa vitória. Ele quer reafirmar. E não tá decidindo nada, porque o campeonato já tá decidido. É Max Verstappen na primeira posição. Gabriel Bortoleto, vice-campeão mundial. Lá vem ele, sem mod, sem programa, sem nada, pessoal. Foi na raça, foi no talento. Fizemos todas as 24 corridas
na maior parte simuladas, outras a gente fez na raça. Gabriel Bortoleto para vencer o GP de Abu Dhabi. Que sensacional, galera, que sensacional. Tô muito orgulhoso, muito feliz de ter feito esse vídeo. Foi realmente incrível, galera. Então é isso aí, ó. Gabriel Bortoleto, piloto do dia, piloto da temporada também, na minha opinião. Que recuperação que a gente fez, galera. E bom, pessoal, é com essa imagem da equipe comemorando. Olha aí a equipe de dentro dos boxes, fora dos boxes, comemorando muito a vitória do Gabriel Bortoleto e de certa forma da Sauber, né? Depois a gente vai ver em qual posição a equipe ficou no Mundial de Construtores, mas eu acredito que a gente tenha ficado bem posicionado. E enfim, tá aí. Gabriel Bortoleto comemora muito, assim como na vitória da Fórmula 2. E vem Gabriel Bortoleto, vai aproveitar o seu pódio. Ele que já tinha aproveitado 2 pódios no Brasil, né? Um na Sprint e outro na Feature Race. E agora mais um pódio para Gabriel Bortoleto na última etapa em Abu Dhabi. Sem mods, sem truque, só na estratégia, desenvolvimento e um bom piloto ao lado. De um carro que mal pontuava, agora o impossível virou realidade. E você acreditava que a Sauber conseguiria um simples top 3? Cara, nem eu acreditava. Top 3 para mim foi incrível com esse carro. A Sauber aqui precisava muito ser melhorada ao longo da temporada e a gente conseguiu. Lembrando a vocês que para esse desafio, sim, eu tive que aumentar o número de PID que a gente recebia e diminuir o número de PID que a galera, né, os nossos concorrentes recebiam. Tudo bem, foi pro desafio, foi pro bem do desafio, galera. Lembrando que eu não utilizei mod nenhum, foi simplesmente na raça. E a Sauber conseguiu um P3 com 456 pontos pra cima da escuderia Ferrari com 439 pontos, ou seja, ainda uma margem muito bem confortável. Enfim, em relação à Red Bull e a McLaren, a diferença já era enorme, né? Foi ali 640 da McLaren versus 547 pontos e 456 nossos, né? Então, realmente, ia ser difícil chegar na McLaren em uma temporada. Mas eu acho que se fosse 2 temporadas, na segunda a gente alcançava ali o nível, né, da Red Bull e McLaren fácil. E no Mundial de Pilotos, Gabriel Bortoleto conseguiu o vice-campeonato, como eu havia dito a vocês, com 382 pontos versus os 480 Master pontos do Max Verstappen. Realmente foi um feito incrível do Max Verstappen, né? 480 pontos, sendo que a gente atrapalhou bastante ele, conseguindo chegar ali perto, né? Perto. E a diferença pra cima do Lando Norris, que foi um pouco maior. Lando que já conseguiu ali 333 versus 382 nossos. Comenta aqui e se inscreve para chegarmos nos 100k de inscritos. We are Cosmo!